Boa tarde, gente. A prova de vocês foi ontem, né? Eu espero que vocês tenham conseguido realizar com tranquilidade. Quem tiver dúvida pode me mandar mensagem referente às questões, principalmente as questões dissertativas, né? Que eu acredito que seja que vocês mais consigam se lembrar. Na revisão de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre tudo que vocês já viram e a gente vai falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, que eu não sei se vocês já começaram a ver, mas quando vocês forem ver com o professor, vocês vão ver um pouco mais aprofundado. Mas vamos começar. O primeiro tema, né, visto por vocês é pessoa natural, personalidade e capacidade. Um conceito fundamental que é importante vocês entenderem é o conceito da capacidade, que é definido pelo nosso professor como a medida da extensão dos direitos de uma pessoa. E aí a gente diferencia a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito é uma capacidade que todos nós possuímos, né? Independente de quem seja, todos os seres humanos, eles têm essa capacidade. E a capacidade de fato é a capacidade que a gente tem de realmente exercer esse direito, né, os direitos e os atos da vida civil. Existe uma distinção entre a capacidade absoluta e a relativa, que a gente vai ver logo mais. É importante vocês entenderem o início e o fim da personalidade. O nosso código ele adota a teoria natalista para explicar quando que inicia a personalidade, que é o nascimento com vida. Apesar disso, a lei ela resguarda os direitos do nascituro, aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Então é importante que vocês saibam disso também. E o término, né, o fim dessa personalidade se dá com a morte. E aí a gente pode diferenciar a morte real da morte presumida. A morte real, ela é declarada com o atestado de óbito, né? Quando realmente a gente já não está mais aqui. Então, ela se dá pela paralisação da atividade encefálica, né? O nosso cérebro ele não está mais funcionando e é declarada por um médico o atestado de óbito. E a morte presumida, ela é declarada não por um médico, e sim judicialmente. Ocorre quando a pessoa ela desaparece. E pode ocorrer com ou sem a decretação de ausência. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema de incapacidades que eu falei antes para vocês. A incapacidade, a gente tem dois tipos: a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Qual que é a grande diferença? A absoluta é quando aquela pessoa ela está proibida de exercer pessoalmente os atos da vida civil. E só tem um exemplo, que são os menores de 16 anos. Todos os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes e eles precisam de uma representação legal para exercer atos da vida civil, como, por exemplo, para assinar um contrato. Se eles não são representados, né, a consequência desse ato é a nulidade daquele contrato. Já a incapacidade relativa, ela permite a prática desses atos da vida civil, mas esses atos eles devem ser assistidos por um representante legal. Agora os exemplos. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, então isso foi algo que confundiu até mesmo a minha sala, algumas pessoas erraram no meu primeiro ano, porque entenderam que 16 anos seria absolutamente incapaz, mas 16 anos já é relativamente incapaz. Então, 16 e 17 anos relativamente incapaz, e 18 anos já é plenamente capaz. Além disso, os ébrios habituais, os pródigos e os impossibilitados de exprimir a sua vontade. E a consequência do ato não será a nulidade, né? E sim a anulabilidade.
E quando que cessa a incapacidade? Quando cessar a causa dessa incapacidade. Então, o mais comum é a menoridade, né? Então, quando o adolescente ele completar a maioridade, cessa a sua incapacidade. Ou então pode ocorrer a emancipação. E emancipação ocorre em algumas hipóteses. A primeira delas é a voluntária, que é simplesmente quando os pais eles concedem essa emancipação por vontade própria. Um exemplo é exatamente isso, quando os pais eles resolvem por conta própria dar emancipação para aquele filho. O judicial é quando ocorre por sentença. Então, o juiz ele decreta através de uma sentença a emancipação daquele menor, ouvido o tutor, né? A gente vai falar depois dos institutos de proteção, mas deve ser ouvido o tutor e aí o juiz ele decreta essa emancipação. E também pelo meio legal, que é decorrente dos fatos apontados pelo Código Civil. Então, quando esse adolescente ele se forma no ensino médio, não, ele se forma em curso superior, perdão, né, numa faculdade, pode acontecer, né, dele se formar numa faculdade ainda sendo menor de idade, quando ele constitui uma atividade empresarial, né, ou ele tem uma atividade econômica, ele consegue se sustentar por conta própria. Quando ele consegue um cargo público, né, um emprego público, ou então quando ele se casa. E em todas essas hipóteses, a gente vai ver no Código Civil que, mesmo que ele, por exemplo, se divorcie antes de completar a maioridade, ele não perde essa capacidade plena, né? Ele não volta a ser relativamente incapaz, ele se mantém capaz, completamente capaz, mesmo com o divórcio e com a menoridade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os institutos de proteção. É importante que vocês, nesse momento, saibam a teoria, porque vocês vão estudar depois tutela e curatela em direito de família. Mas a tutela, ela é basicamente uma proteção criada pelo nosso legislador para que os menores de idade que perderam os pais por algum motivo, não só pela morte, mas porque às vezes, né, não, os pais perderam a guarda, eles precisam de uma representação ou de uma assistência legal, né? Porque eles ainda são absolutamente ou relativamente incapazes. E por esse motivo é nomeado um tutor para que o tutor ele exerça esse papel na vida desse menor, né? De representar e de assistir legalmente ele nos atos da vida civil. Já a curatela é um instituto que também exerce um papel de proteção, só que para os maiores de 18 anos, né, que não podem exercer os atos da vida civil plenamente, que são relativamente incapazes. É nomeado para eles um curador, e esse curador, ele vai prestar assistência legal para esses maiores de 18 anos, e aqui eu coloquei alguns exemplos, como, por exemplo, as pessoas que foram interditadas, os pródigos, enfim. Além disso, a gente tem um instituto que não é muito utilizado, mas que é um instituto muito importante, que é a tomada de decisão apoiada. É um processo que as pessoas com deficiência entram, e são pessoas com deficiência que podem exprimir a vontade delas, mas elas, por conta própria, elas buscam um apoio de uma pessoa, da confiança delas, para realizar os atos da vida civil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os direitos da personalidade. Deixa eu ver se. Os direitos da personalidade são direitos subjetivos que visam proteger os valores da dignidade da pessoa humana, em todos os aspectos físicos,
morais e intelectuais. E eles têm algumas características próprias, que estão previstas no artigo 11 do nosso Código Civil. Eles são absolutos, ou seja, eles são oponíveis contra qualquer pessoa, ilimitados. Então, o rol desses direitos, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Extrapatrimoniais, embora sua violação gere indenização, intransmissíveis e irrenunciáveis, ou seja, eles não podem ser cedidos para outras pessoas, ou então renunciados, né? Abandonados, e imprescritíveis. Então, essa proteção jurídica ela não expira com o tempo. Vocês ainda vão, no final do semestre, estudar sobre prescrição. Mas é importante que vocês saibam que essa é uma das características do direito da personalidade. Aí eu trouxe para vocês aqui os 4 principais direitos, que são os mais violados, digamos assim. O primeiro é a integridade física, que basicamente é proibido atos que diminuem permanentemente membros do nosso corpo, né? O nosso corpo, ou então contrariem os bons costumes, exceto por exigência médica ou doação de órgãos. Então, os órgãos dúplices, eles são permitidos a doação em vida e pós-morte também é permitida a doação de órgãos. Outro direito é o nome. E esse nome ele é composto pelo prenome e o sobrenome. E o nome é imutável como regra, mas é permitida retificações em casos específicos. Então, se você comprovar que esse nome ele tá errado ou que esse nome ele expõe essa pessoa a uma humilhação, ou então no caso de ser uma pessoa transexual, ela também pode efetuar a mudança do prenome e também do sobrenome, né, dependendo do caso. Outro direito é a imagem, e a imagem é importante que a gente entenda que ela é abrangente, então ela abrange a nossa voz, os nossos atributos pessoais, a nossa foto, né? A imagem ela envolve vários aspectos. E o uso indevido dessa imagem para fins comerciais ou então que atinja a honra é passível de proibição e de indenização. Então, é possível pedir uma indenização e fazer o pedido, né, para que pare a utilização dessa imagem, dessa nossa imagem. Já a vida, também temos a vida privada, né, que é a violação da nossa intimidade e da nossa privacidade. O artigo 12 do Código Civil trata da cláusula geral de tutela, que permite exigir que a lesão ou ameaça a direito da personalidade seja interrompida ou prevenida, cabendo indenização por perdas e danos. Então, basicamente, permite que a gente alegue a violação desse direito, alegando lesão ou ameaça e pedindo que essa lesão ou que essa ameaça ela seja interrompida ou até mesmo prevenida, né, se ainda não ocorreu, cabendo indenização por perdas e danos. Indo para o terceiro tópico da nossa monitoria de hoje, a gente vai falar um pouco sobre pessoa jurídica, que eu falei com vocês, acho que foi o último tópico que caiu na prova de vocês de ontem. A pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou bens dotado de personalidade própria e distinta de seus membros, criado para alcançar objetivos comuns. Então, a gente vai ver, né, que algumas pessoas jurídicas, todas possuem pessoas, né? Mas o foco de algumas são pessoas e outras são bens.
e possui personalidade jurídica própria e distinta de seus membros. E isso vai ser muito importante para o último tópico da nossa revisão de hoje, que é a desconsideração dessa personalidade jurídica. E essas pessoas, elas se juntam para alcançar objetivos comuns. A pessoa jurídica, para constituir essa pessoa jurídica, a gente tem 3 requisitos principais, que é a vontade humana, ou seja, a intenção de criar esse ente, através do afeto entre as pessoas e da vontade de alcançar realmente objetivos comuns entre eles. O segundo é a observância legal, que é a elaboração do ato constitutivo daquela pessoa jurídica, que eu vou diferenciar depois para vocês, e a licitude do objeto, que é a finalidade da pessoa jurídica, ela deve ser permitida por lei. E depois de analisar esses 3 requisitos, para que essa pessoa jurídica ela exista legalmente, é necessário o registro do ato constitutivo no órgão competente referente a cada pessoa jurídica. Falando um pouco sobre as classificações, a gente tem as pessoas jurídicas de direito público externo e de direito público interno, que eu acredito que seja bem intuitivo para a gente, né? De direito público externo. São as nações estrangeiras, como a ONU, as nações estrangeiras dos países, né? E os organismos internacionais, como a ONU. E o direito público interno, a União, né? Os estados, os municípios, as fundações públicas, enfim. E de direito privado, que é o que mais interessa para a gente nesse momento, a gente tem alguns exemplos, que são as associações, as sociedades, as fundações privadas, as organizações religiosas e os partidos políticos. Referente às principais diferenças estruturais desses tipos de pessoas jurídicas. As associações, ela é composta por pessoas que se unem em prol de um objetivo comum com um fim não econômico. Mesmo que não tenha um fim econômico, ela é passível de ter lucro, né? E esse lucro, ele não pode ser distribuído aos associados. Ele deve ser investido, né? Ele deve voltar para a associação, né? Então, ele tem que ser investido na finalidade principal daquela entidade. Já a sociedade, ela também é uma união de pessoas que se juntam em prol de um objetivo comum, mas a diferença entre ela e a associação é que ela tem um fim econômico. E no final, vai ocorrer a partilha de lucros daquela sociedade. E por último, as fundações. A fundação, ela é composta por uma pessoa ou mais pessoas que destina um patrimônio, um bem personalizado para uma finalidade de interesse público, né? Que pode ser saúde, educação, cultura, e elas são sempre fiscalizadas pelo Ministério Público. Um exemplo, que eu acredito que tenha sido o exemplo que o professor deu, são orfanatos, que muitas vezes são fundações. Às vezes fundações privadas, às vezes fundações públicas, mas são fundações. Sobre a observância legal, né, de cada um deles, eu disse para vocês que ia falar. As associações, o ato constitutivo é o estatuto social, a sociedade é o contrato social e a fundação é uma escritura pública ou então um testamento, deixar em testamento. E chegamos no último tópico, para a gente ver alguns exercícios que eu trouxe também.
Responsabilidade e desconsideração da personalidade jurídica. Como eu disse, se vocês ainda não viram, eu acredito que vocês já tenham visto, mas não caiu na prova de vocês. Depois o professor vai explicar com maior profundidade, mas é um tema muito importante e um tema que vocês também vão ver em outras matérias, como por exemplo em direito empresarial. O princípio fundamental das pessoas jurídicas é o da autonomia patrimonial, que está no artigo 49A do Código Civil, que diz que a pessoa jurídica ela não se confunde com os seus sócios. Ou seja, a pessoa jurídica é uma e a pessoa física é outra. E o patrimônio de cada um não se confunde. Então, se a pessoa jurídica ela possuir dívidas, ela só irá responder com o patrimônio dela, da pessoa jurídica. Então, esses patrimônios eles não se confundem e um não responde pela dívida do outro. Mas essa aí é a regra geral. Mas nosso legislador, ele pensou nas pessoas que agem de má fé, certo? E nessas pessoas que agem de má fé, ele criou uma teoria, que é a teoria da desconsideração, que está prevista no artigo 50 do nosso Código Civil. Essa desconsideração, ela permite que o juiz afaste temporariamente a gente chama de véu, né? Esse véu dessa personalidade jurídica, para que o credor ele consiga atingir os bens particulares daqueles sócios daquela pessoa jurídica, que pode ser, né, uma sociedade, que abusaram daquela entidade. Então, eles realizaram atos de má fé, né? Existem dois requisitos que eu vou falar para vocês, e preenchido esses requisitos, o juiz ele pode afastar essa personalidade jurídica e permitir que o patrimônio do sócio seja atacado para conseguir responder pelas dívidas daquela empresa. E existem duas teorias aplicadas no Brasil. E a teoria aplicada pelo nosso Código Civil é a teoria maior, né? Que exige a comprovação de fraude ou abuso, que é a regra geral do direito civil. Então, ela é um pouco rígida, né? E a teoria menor, ela não tem nem um pouco de rigidez. Na verdade, é apenas a prova da insolvência daquela pessoa jurídica, ou seja, se o credor ele prova que essa pessoa jurídica ela não tem como pagar, ou então que a personalidade é um obstáculo para o ressarcimento daquele prejuízo, o credor ele já pode atingir o patrimônio daqueles sócios. E aplica-se, por exemplo, nas relações de consumo e nos danos ambientais. Mas o que importa para a gente aqui é a teoria maior, que está prevista no artigo 50 do Código Civil. E quais são os requisitos para essa desconsideração? É o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O desvio de finalidade é o uso daquela pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos. Então é quando aquele sócio ele tem a intenção de usar a empresa para lesar aqueles credores ou então praticar atos contra o, o nosso direito, né? Atos ilícitos. E a confusão patrimonial, ela tem característica na separação de fato entre os bens da empresa e dos sócios. Então é quando os sócios ele não separa, eles não separam os bens deles como pessoa física e os bens da empresa. Então, por exemplo, a empresa pagando contas pessoais do sócio, pagando viagens para os sócios, a utilização do carro da empresa para os sócios na vida particular desses sócios, enfim. E aí, se caracterizado um desses requisitos, é possível que o juiz conceda a desconsideração.
Mas eu deixei aqui, ó. Observação: a desconsideração não é automática. Exige a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vocês vão ver melhor também com o professor e depois em processo civil. Garantindo o direito de defesa aos sócios antes da expropriação de seus bens. Então, né, é necessário que o credor instaure esse incidente para que também os sócios possam se defender antes do juiz conceder essa desconsideração. E aqui eu deixei para vocês que pode ocorrer uma desconsideração inversa também, que ocorre quando se afasta a autonomia patrimonial para que os bens da pessoa jurídica respondam por dívidas pessoais dos sócios. Então, a gente estava falando ao contrário, né? Quando a pessoa jurídica tem dívidas e aí o patrimônio do sócio é atingido. Mas na desconsideração inversa, são os bens da pessoa jurídica que respondem por dívidas pessoais do sócio. É comum em casos onde o sócio esconde o seu patrimônio dentro da empresa para evitar o pagamento de obrigações. Aí eu deixei o exemplo de pensão alimentícia ou partilha de divórcio. Bom, gente, agora vamos aqui para as questões que eu fiz para vocês. Eu vou começar pelas discursivas, porque eu acho que talvez seja a que vocês tenham mais dificuldade. E aí eu trouxe acho que são 4 questões de alternativa no final, bem curtinhas e bem tranquilas. Mas vamos lá. Ricardo, um jovem de 16 anos, apaixonou-se por Beatriz, de 20 anos, e com o consentimento de seus pais, os dois se casaram formalmente no civil. 3 meses após a cerimônia, Ricardo decidiu realizar seu sonho de abrir uma oficina mecânica e, para isso, assinou sozinho um contrato de locação de um imóvel comercial por um período de 2 anos. Contudo, pouco tempo depois, o casal se divorciou. O proprietário do imóvel, ao saber do divórcio e da idade de Ricardo, quer anular o contrato, alegando que ele voltou a ser incapaz por ser menor de 18 anos. Pergunta: o Ricardo precisava da assistência de seus pais para assinar o contrato de locação? Justifique com base no Instituto da Emancipação. 2. O divórcio faz com que Ricardo retorne à condição de relativamente incapaz? Explique a natureza da emancipação decorrente do casamento. Bom, gente, como eu vou explicar e a gente lê o gabarito. Como eu tinha explicado para vocês, o casamento com o consentimento dos pais, né, como ocorreu nesse caso, ele é um dos casos legais de emancipação do relativamente incapaz. Então, o Ricardo, tendo 16 anos, ele é relativamente incapaz, ele já tem idade para se casar, e ocorrendo o consentimento dos pais, ele se casou e adquiriu capacidade plena de sua vida civil. Então, a partir disso, ele não precisava mais da assistência dos pais para assinar o contrato de locação. Ele fez isso tendo capacidade plena para fazer isso. E a pergunta 2, o divórcio faz com que Ricardo retorne à condição de relativamente incapaz? Não, não faz. Lembram que eu disse para vocês que está expresso no Código Civil, inclusive no artigo 5º, que uma vez dada, né, a capacidade plena para esse menor, no caso de casamento, se ele viesse a se divorciar, ele não retornaria à condição de relativamente incapaz, porque quando ele foi emancipado, ele adquiriu essa capacidade plena, o divórcio ele não faria com que a pessoa retornasse a ser relativamente incapaz. Então, isso a gente vai ver agora no gabarito. Ricardo precisava da assistência de seus pais para assinar o contrato? Não. Ao casar-se com o consentimento de seus pais, Ricardo passou pelo processo de emancipação legal, conforme o artigo 5º
Parágrafo único, inciso 2 do Código Civil, o casamento cessa a incapacidade para os menores, conferindo-lhes plena capacidade civil para praticar atos da vida civil e assumir obrigações. O divórcio faz com que Ricardo retorne à condição de incapaz? Como eu disse para vocês, não. A emancipação adquirida pelo casamento é irreversível. Segundo o artigo 5º do Código Civil, uma vez cessada a incapacidade pela emancipação, a situação jurídica de capacidade plena permanece mesmo após um eventual divórcio. Aí agora, vamos aqui para a segunda questão, que diz respeito aos direitos da personalidade e à proteção da imagem. Mariana é uma estudante de direito que descobriu, através de amigos, que uma foto sua tirada em um evento público da faculdade estava sendo utilizada em grandes outdoors e postagens patrocinadas nas redes sociais para promover um curso preparatório para a OAB, do qual ela nunca foi aluna. Mariana nunca autorizou o uso de sua imagem para fins comerciais e sente que sua reputação está sendo vinculada a uma instituição que ela desconhece. Perguntas. De acordo com o Código Civil, quais direitos da personalidade de Mariana foram violados e qual a fundamentação legal para impedir este uso? E quais medidas Mariana pode exigir judicialmente contra a instituição, mesmo que não tenha havido uma ofensa direta à sua honra, mas apenas o uso comercial não autorizado? Então, qual foi o direito da personalidade violado? Né? O principal direito da personalidade violado foi o direito de imagem. E qual que é a fundamentação legal? É o Código Civil, gente. O Código Civil trata que o direito da imagem é um direito da personalidade, um direito inviolável, e ele, nesse caso, né, foi violado à medida em que esse curso preparatório para a OAB está utilizando a imagem dela para fins comerciais, sem a sua autorização, em outdoors e postagens patrocinadas nas redes sociais, para promover esse curso. Então, a gente já vê daí que é um uso comercial. E quais medidas a Mariana pode exigir judicialmente? Ela pode exigir que cesse a divulgação dessa imagem e uma indenização por perdas e danos, que é o que está expresso na cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade, no artigo 12 do nosso Código Civil. E vamos ver o gabarito. Foram violados os direitos à imagem, à privacidade e à reputação de Mariana. A fundamentação legal baseia-se nos artigos 12 e 20 do Código Civil, que protegem a imagem contra o uso não autorizado, especialmente quando destinada a fins comerciais. E o que a Mariana pode fazer? A Mariana ela pode exigir a interrupção imediata dessa lesão, né, que foi a retirada das fotos dos outdoors e das redes sociais. E além disso, ela tem direito à indenização por perdas e danos decorrentes do uso comercial não autorizado, mesmo que não haja prova de ofensa direta à sua honra. Como eu já expliquei para vocês, eu acredito com maior profundidade na outra monitoria, na primeira, não é necessário a prova de que houve ofensa à honra, à reputação da pessoa, quando a utilização dessa imagem é para fins comerciais, sem a autorização da pessoa. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso, né? A Mariana ela teve a sua imagem exposta em redes sociais, em outdoors, com fins comerciais, sem autorização dela, e mesmo que não tenha ofendido a honra dela, ela pode exigir a interrupção imediata da divulgação da imagem dela. Terceira e última pergunta discursiva. A empresa Tecnologia Total Limitada deve R$300 mil a um fornecedor de componentes eletrônicos. Ao tentar cobrar a dívida judicialmente, o credor descobre que a empresa não possui saldo em conta bancária, nem bens registrados em seu nome. Entretanto,
Uma investigação revela que os sócios da empresa utilizam a conta corrente da Tecnologia Total para pagar as mensalidades escolares de seus filhos, faturas de cartões de crédito pessoais e as prestações de seus carros de luxo particulares. Além disso, grandes quantias de dinheiro foram transferidas da empresa para uma outra sociedade pertencente aos mesmos sócios, sem qualquer justificativa comercial. Neste cenário, o credor pode atingir os bens particulares dos sócios. Identifique os dois requisitos da teoria maior previstos no artigo 50 do Código Civil que autorizam essa medida. E 2. A dívida pode ser redirecionada automaticamente para os sócios pelo juiz assim que constatada a falta de bens da empresa. Explique o procedimento processual necessário. Então, eu acho que o enunciado deixou bem claro que o credor ele pode atingir os bens particulares dos sócios, mas respeitado a defesa deles, né? Então vai ter que ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e demonstrar que esses requisitos estão presentes e depois os sócios eles vão poder se defender. Mas nesse caso a gente identifica o desvio de finalidade e a confusão patrimonial à medida em que eles utilizam a conta corrente da pessoa jurídica para pagar mensalidades escolares dos filhos, as faturas de cartão de crédito pessoal deles e as prestações, né, dos carros de luxo deles. Além dessa confusão que ocorre, né, dessa transferência de dinheiro de uma empresa para outra empresa, sem justificativa comercial. Aí vamos ver aqui o gabarito. Sim, o credor pode atingir os bens particulares dos sócios através da desconsideração da personalidade jurídica. Os requisitos presentes são a confusão patrimonial, caracterizada pelo pagamento de despesas pessoais dos sócios, escola, cartões, carros, diretamente pela conta da empresa, e o desvio de finalidade, o segundo requisito, evidenciado pela transferência de ativos para outra empresa com o propósito de lesar os credores. E a segunda pergunta, a resposta é não, a dívida não pode ser redirecionada de forma automática pelo juiz, de acordo com o Código de Processo Civil, nos seus artigos 134 e 135, mas isso ainda é necessário que vocês saibam, eu só coloquei para fins de fundamentação. É necessária a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo aos sócios o direito de serem citados para apresentar defesa e exercer o contraditório antes que seus bens particulares sejam atingidos. E das dissertativas foram isso. E agora eu vou fazer com vocês rapidinho 4 questões de alternativa, bem simples, e todas relacionadas à monitoria que a gente teve hoje. De acordo com o Código Civil Brasileiro, a personalidade jurídica da pessoa natural começa com o nascimento com vida. Contudo, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do... Vou dar 10 segundos para vocês anotarem aí, eu falo a resposta. Então, gente, como eu já tinha explicado para vocês bem no início, acho que foi a primeira coisa que eu falei, a lei, ela resguarda desde a concepção os direitos do nascituro. Então, a resposta correta é a alternativa B, nascituro. As outras não tem nada a ver, né? Recém-nascido, infante, menor impúbere. Nada a ver. É nascituro, letra B. Questão 2.
Os direitos da personalidade são inerentes à dignidade humana e possuem características específicas previstas na legislação e doutrina. Assinale a alternativa que apresenta características corretas desses direitos. Letra A. São patrimoniais, transmissíveis e podem ser livremente renunciados. Letra B. São limitados a um rol taxativo e prescrevem 10 anos. Letra C. São absolutos, oponíveis contra todos, extrapatrimoniais e impenhoráveis. Letra D. Podem ser cedidos a terceiros para exploração comercial sem limites. 10 segundos também. Letra A. São patrimoniais, transmissíveis e podem ser livremente renunciados. É completamente errado, né, gente? Não são patrimoniais, são intransmissíveis e irrenunciáveis, né? Então, totalmente errada essa alternativa. Letra B. São limitados a um rol taxativo e prescrevem em 10 anos. Também completamente errado, né? São ilimitados, né? Não estão em um rol taxativo, e sim em um rol exemplificativo. E são imprescritíveis, então não tem prazo de prescrição. Pode ser oponível em qualquer momento. Letra C. São absolutos, extrapatrimoniais e impenhoráveis. Tá certinho, gente. Certinho. São absolutos, extrapatrimoniais e totalmente impenhoráveis. E a letra D também tá errada. Podem ser cedidos a terceiros para exploração comercial sem limites. Não pode ser cedido para exploração comercial, mas também não pode ser cedido para ninguém por nenhum motivo, né? É intransmissível. Questão 3. O Código Civil admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Essa modalidade ocorre quando, letra A, o patrimônio da pessoa jurídica é utilizado para pagar dívidas da própria empresa. Letra B. O patrimônio da sociedade responde por obrigações particulares dos sócios, devido ao mau uso da empresa para esconder bens pessoais. Letra C. O credor desiste de cobrar a empresa e decide cobrar apenas os administradores. E letra D. A empresa é extinta automaticamente pelo juiz devido ao excesso de dívidas. 10 segundos. A letra A, na verdade, está totalmente correta no sentido de dizer a finalidade da pessoa jurídica, então ela está errada, não é a resposta correta, porque o patrimônio da pessoa jurídica, ele realmente ele deve ser utilizado para pagar as dívidas da própria empresa, então não faz sentido ter uma desconsideração nem da personalidade jurídica, nem inversa da personalidade jurídica. A letra B é a letra correta. O patrimônio da sociedade responde por obrigações particulares dos sócios devido ao mau uso da empresa para esconder bens pessoais. E é exatamente isso que ocorre, né, na desconsideração. A letra C e a letra D também estão completamente erradas. O credor desiste de cobrar a empresa e decide cobrar apenas os administradores. Não faz sentido. E a empresa é extinta automaticamente pelo juiz devido ao excesso de dívidas, né? Isso também não ocorre, nenhuma extinção automática pelo juiz. Então, letra correta, letra B. E por último, a questão 4, a última questão que eu trouxe para vocês. O uso da imagem de uma pessoa que prejudique sua honra ou que se destine a fins comerciais sem autorização é considerado ilegal. Sobre a cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade, é correto afirmar que a lesão aos direitos da personalidade só gera dever de indenizar se houver prova de prejuízo financeiro.
Letra B. Pode-se exigir que a lesão ou ameaça ao direito seja interrompida sem prejuízo de indenização por perdas e danos. Letra C. A proteção do nome não se estende ao pseudônimo adotado para atividades lícitas. Letra D. Somente o próprio titular pode exigir proteção aos seus direitos da personalidade, nunca seus herdeiros. 10 segundos. E para finalizar a monitoria de hoje, vamos corrigir essa questão. A lesão aos direitos da personalidade só gera dever de indenizar se houver prova de prejuízo financeiro. Tá errada, por que tá errada? Porque não precisa de prova de prejuízo financeiro. Na maioria dos casos, é necessário a comprovação do prejuízo à honra, à reputação da pessoa, salvo se constituir fins econômicos. Então, se essa lesão, ela, no direito da imagem, né, ela for para fins econômicos, não é necessário nem comprovar um prejuízo, né? Ela já é automaticamente violada, né? O direito já é automaticamente violado. Então, não há necessidade nenhuma de prova de prejuízo financeiro. Letra B. Pode-se exigir que a lesão ou ameaça ao direito seja interrompida sem prejuízo de indenização por perdas e danos. Essa tá certa. Então, é possível exigir que a lesão ou ameaça seja interrompida, né, em juízo, além de pedir indenização por perdas e danos. Essa é a resposta correta. Letra C. A proteção do nome não se estende ao pseudônimo adotado para atividades lícitas. Essa tá errada porque sim, na verdade se estende se esse pseudônimo for um pseudônimo que as pessoas, né, a sociedade reconheça esse pseudônimo como sendo daquela pessoa, ele também não pode ser violado, né? E a letra D, somente o próprio titular pode exigir proteção aos seus direitos da personalidade, nunca seus herdeiros. Tá errado também porque no caso de morte da pessoa, né, os direitos da personalidade eles não são extintos, né? Se houver violação dos direitos daquele falecido, os seus herdeiros, por expressa autorização do Código Civil, podem exigir a proteção dos direitos da personalidade daquele falecido, né? Os herdeiros daquele falecido. E por hoje é só, pessoal. Obrigada pela monitoria hoje. Eu espero que vocês, depois assistindo, tenham entendido. Se vocês precisarem de ajuda, o meu número é 12996214101. Eu tô no grupo, né? Vocês viram que eu mandei hoje lá, eu tô nos grupos das monitorias. Vocês podem me mandar mensagem, fiquem à vontade para tirar dúvidas. E é isso, muito obrigada, boa noite.